Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre a forma dos atos processuais no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós estudaremos os artigos 206, 207 e 208 do Código de Processo Civil, começando aqui a estudar o tema relacionado aos atos do escrivão ou chefe de secretaria. Se você está conosco desde o início do curso, você sabe que nós já estudamos aqui os atos das partes, já estudamos também, acabamos de estudar na última aula, os pronunciamentos do juiz, nós vimos, questões relacionadas a sentenças, despachos, decisões interlocutórias, vimos os acórdãos, vimos as decisões monocráticas praticadas nos tribunais, e agora nós começamos os atos praticados pelo escrivão ou chefe de secretaria. Eu já destaco para vocês que esse tema aqui, ele está muito atrelado à ideia de um processo físico, tá bom? Quando nós formos lendo aqui, vocês vão identificar que tem muito de processo físico aqui. Mas, de qualquer modo, é importante aprendermos, porque isso aqui eventualmente pode cair numa prova, então nós precisamos entender. Considerando que aqui nós estamos diante de dispositivos muito literais, nós faremos o seguinte: nós leremos os dispositivos e eu já vou explicar no próprio slide, tá certo? Só vou abrir um slide extra aqui para fazer uma observação para vocês. Mas nós faremos a leitura do dispositivo, destacaremos termos importantes aqui, faremos observações e já passaremos para o dispositivo seguinte, porque eu entendo aqui que não é necessário dar um aprofundamento, considerando que esses artigos aqui não têm densidade tão grande assim. Então vamos lá, artigo 206. O que é dito aqui? É dito que, ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou o chefe de secretaria a autuará, mencionando o juízo, a natureza do processo, o número de seu registro, os nomes das partes e a data de seu início, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes em formação. Pessoal, aqui é o seguinte, olha, primeira observação que eu quero fazer para vocês. Está dizendo aqui sobre o que o escrivão ou chefe de secretaria faz quando ele recebe a petição inicial do processo. Então, a petição inicial do processo foi protocolada, chega nas mãos do escrivão ou chefe de secretaria. O que ele faz? Ele a autua. Qual que é a ideia aqui? Vamos pensar no processo físico, tá bom? Vamos pensar no processo físico inicialmente. No processo físico, o que ele faz? Ele pega uma capa, coloca dentro da capa e nessa capa aí ele preenche ela com informações importantes sobre aquele processo, como o juízo ao qual ele pertence, a natureza desse processo. Do que se trata? É uma ação de alimentos, por exemplo. Vai constar lá. Qual juízo que está? Está na segunda vara da comarca X. Vai constar lá. O número de registro, aqui eu faço um destaque para vocês, tá? Número de registro, hoje, ele é unificado nacionalmente. Existe um número CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, em que todos os processos, hoje em dia, eles são numerados com base nessa regra do CNJ. É um número unificado nacionalmente. Isso aí consta, então, nessa autuação. Constam lá também os nomes das partes. Então, consta lá também a data do início do processo, enfim, constam as principais informações básicas que a gente precisa ter quando a gente analisa um processo. Então, pensa o seguinte, a petição inicial está lá dentro dessa capa, está protegida, e ali dentro vão ser juntados sequencialmente os documentos relacionados ao processo, tá? A ideia é essa. Eu informo a vocês uma questão interessante aqui, que aqui está escrito, olha, que é quem? Que é o escrivão ou o chefe de secretaria. Mas saibam que eles podem delegar essa atribuição para um outro profissional. Então, por exemplo, qualquer escrevente técnico judiciário ali que está trabalhando no processo, ele tem essa atribuição. É uma atribuição que ele recebe do escrivão ou chefe de secretaria. Não tem como, naturalmente, o escrivão ou chefe de secretaria ele fazer tudo. Então, ele delega para os outros profissionais que estão trabalhando ali, tá bom? Aqui também é destacado que ele procederá do mesmo modo em relação ao quê? Em relação aos volumes em formação. Entenda o seguinte, no processo físico, não dava para ficar colocando folhas infinitas
num caderno. Pensa que quando eu estou autuando, eu estou colocando uma capa, eu estou fazendo um caderno ali. Então não dá para eu fazer um caderno com folhas infinitas. Então chegava a uma determinada quantidade de folhas, o que acontecia? Era fechado aquele caderno e era criado um novo caderno dentro do qual as próximas folhas eram inseridas, tá certo? Então a ideia é essa, esses aí são os volumes. Então quando tem muitos volumes, é por quê? Porque tem muitas folhas, então são formados ali diversos cadernos, todos pertencentes ao mesmo processo. E nesses volumes também são mencionados ali o juízo, a natureza do processo, o número de registro, o nome das partes, a data de início do processo, com a observação de que se trata ali, ó, é do segundo volume, aí autua-se mais um, esse aqui é o terceiro volume, é feita essa observação, tá bom? Lá na capa. Agora, destaco aqui para vocês, essa ideia de autuação aqui manual é uma ideia muito arcaica, uma ideia de processo físico. Hoje em dia, nós temos aqui o artigo 10 caput da Lei 11.419 de 2006, que estabelece o que? Olha, que a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Eu coloquei aqui em azul para vocês, para destacar, olha só, aqui está dizendo que no processo eletrônico existe o desejo de que a autuação ocorra de forma automática. Então, o próprio sistema vai autuar aquele processo, tá bom? O advogado, por exemplo, ele vai lá, vai ingressar com uma ação, ele preenche lá os dados, olha, quem que é o autor, quem que é o réu, quais são os dados dessas pessoas, e o sistema vai alimentando aquilo ali. Aí ele protocola e essa autuação ocorre ali de uma forma automática, sem a necessidade de atuação do escrivão ou chefe de secretaria. Por quê? Porque o próprio sistema eletrônico ele consegue fazer essa autuação. E aí, então, tudo bem, ele faz lá os autos digitais, documentos sequencialmente ordenados ali, perfeito. Aí eu destaco para vocês que pode acontecer, assim como acontecia no processo físico, pode acontecer de eu ter o quê? Eu ter os autos principais ali, imagina que isso aqui é um processo, e eu também ter, por exemplo, um apenso. Sim, eu posso ter um apenso. Imagina, por exemplo, ali um processo cautelar, um processo acessório ao principal. E aí ele é apensado um ao outro. No processo físico, isso era feito fisicamente, essa junção. No processo digital, são subpastas dentro desse processo eletrônico aqui, olha, que são criadas. Então, existe ali uma subpasta, né? O processo cautelar, por exemplo, o apenso ali, ele está atrelado ao principal. Você tem acesso a ele por um simples clique, tá bom? Então, tenha essa ideia que esse artigo que nós estudamos aqui hoje, o 206, ele tem uma visão muito de processo físico e hoje, com o processo digital, as coisas são mais fáceis. Hoje, a tecnologia ela faz muito do que antes era feito manualmente pelos funcionários do fórum. Vamos lá, o que nós temos aqui agora? Artigo 207. Aqui é dito que o escrivão ou o chefe de secretaria fará o quê? Ele numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Olha só, o escrivão ou chefe de secretaria, e aqui eu destaco de novo para vocês, ou qualquer outro profissional ali que recebe essa atribuição delegada pelo escrivão ou chefe de secretaria, o que ele faz? Ele numera e ele rubrica, então ele apõe ali uma assinaturazinha em todas as folhas dos autos, tá bom? Em todas as folhas dos autos. Por que isso é importante? Primeiro, para eu saber a sequência das folhas. Segundo, para que não haja subtração de folhas do processo. Se eu tenho a numeração e some uma, eu sei que alguém retirou uma folha dali. E também, naturalmente, eu preciso rubricar, por quê? Porque eu estou conferindo fé pública àquilo que eu estou fazendo. Eu estou conferindo fé pública àquela numeração e àquele documento. Aquele documento, de fato, pertence ao processo. Por isso que ele está rubricado, tá certo? E isso aqui, mais uma vez, é uma visão muito atrelada ao processo físico. Porque o processo digital, ele já
tem essa estruturação feita pelo próprio sistema. Então, o próprio sistema numera as páginas. Página 1, 2, 3 e vai ali sequencialmente. E uma questão relevante para eu informar para vocês aqui é que existem sistemas que não fazem a numeração das páginas, tá bom? Existem sistemas que não fazem numeração das páginas, sistemas de processo eletrônico. Então, existem sistemas de processo eletrônico que, ao invés de numerarem as páginas, então página 1, 2, 3, sequencialmente até a última do processo, ao invés de fazerem isso, eles numeram os documentos. Então, eles dão um número para cada documento que é juntado no processo. E aí você faz referência a esse documento com base naquele número de identificação. Então, por exemplo, vou inventar aqui, imagina que a petição inicial é o documento 1, a contestação ali no processo foi o documento 8. Então, se eu quiser me referir à contestação, eu faço referência, falo sobre o documento número 8, aquele documento que recebeu o número de identificação número 8, tá? Então, existe a possibilidade de um sistema que numera páginas, uma após a outra, e também existem sistemas, pelo menos atualmente, existem sistemas que numeram, na verdade, o documento. Eles dão um número de evento para cada documento, e aí a gente se refere ao documento a partir disso. Legal. Vamos lá. Então, o escrivão ou chefe de secretaria numera e rubrica todas as folhas dos autos. Mas, no parágrafo único, é dito que as partes, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público e aos auxiliares da Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Olha só. Então, enquanto o escrivão ou chefe de secretaria, ele obrigatoriamente tem que numerar, até porque ele o faz para garantir integridade ao processo, ele o faz para garantir que as folhas não sejam perdidas, ele o faz para que haja fé pública de que aquele documento de fato pertence ao processo. Então, enquanto o escrivão ou chefe de secretaria, ele tem que fazê-lo, já as partes, procuradores, membros do Ministério Público, defensor público, auxiliares da Justiça, demais auxiliares da Justiça, esses daí podem rubricar se quiserem, então é facultado, podem rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. Se não quiser, não precisa. E vamos aqui para o último artigo, o artigo 208, que diz que os termos de juntada, vista, conclusão e outros semelhantes constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão ou pelo chefe de secretaria. De início, eu já destaco para vocês que a menção aqui ao escrivão e ao chefe de secretaria é porque é a atribuição deles, mas eles podem delegar a outros profissionais, como o escrevente técnico judiciário. Então, eles podem delegar. E o que esses profissionais fazem? Eles fazem o quê? Eles fazem, por exemplo, termos de juntada. Imagina que chegou uma petição lá no cartório e essa petição precisa ser juntada no processo. Aí ele faz um termo de juntada. Termo é o documento que se refere à juntada. Então ele informa lá, olha, estou juntando a petição no processo no dia X. O termo de vista, o que é a vista? Vista é entregar os autos para alguém se manifestar. Então imagina que vai ser feita a vista ao Ministério Público. Ele faz o termo de vista, olha, os autos foram entregues ao Ministério Público no dia X para que ele se manifeste. O termo de conclusão. O que é termo de conclusão? O termo de conclusão é o documento que informa acerca da entrega dos autos ao juiz, para que o juiz decida algo. Então, você verifica que esses documentos eles têm que ser datados e eles têm que ser rubricados. Por quê? Primeiro, a rubrica dá segurança, da fé pública, aquilo ali, uma presunção de veracidade e confiabilidade aos atos praticados, e a data é de extrema importância, porque é a partir da data que eu vou saber, por exemplo, se a parte se manifestou dentro do prazo. Então, você verifica aqui, através desse artigo 208, que esse artigo 208, mais uma vez, ele é um artigo muito voltado à ideia de um processo físico, porque, como nós já sabemos, a juntada de diversos documentos, hoje em dia no processo eletrônico, ela pode ser feita o quê? Diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria. Ou seja, hoje em dia, você só peticiona no sistema e o próprio sistema junta, entendeu? Não é mais necessário, via de regra, que o profissional vá lá e junte manualmente. Mas
ainda assim, eventualmente, hoje em dia, ainda acontece a juntada manual, tá? Eventualmente o sistema pode estar demorando um pouquinho, aquilo ali ser um pouquinho mais urgente, então pode acontecer de o profissional ali, o funcionário, fazer a juntada manual. De todo modo, a gente não pode negar que esses artigos que estudamos hoje, eles são muito mais voltados à ideia de um processo físico. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos no próximo vídeo.